conflitos e egos. Como liderar um time de alto nível na saúde sem virar refém da equipe? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nessa sexta-feira, 13 de março, eu venho gravar essa aula de um conteúdo muito especial que eu preparei e estou fazendo uma sequência aqui para vocês. Eu estou ensinando vocês, empresários do ramo da saúde, a gerenciar a sua equipe de prestadores de serviço de uma forma judicialmente correta. Então, hoje eu vou focar em te ensinar a ter uma responsabilidade compartilhada e não uma subordinação cega. Então, eu vou escrever aqui embaixo para deixar fixado o tema dessa live, que é como liderar. Eita, tem que ir devagar aqui no dedinho. Como liderar um time de alto nível, Vamos ver se vai caber tudo, né? Um time de alto nível na saúde, sem virar refém da equipe, né? Mas eu vou deixar só essa parte aqui, ó. Como liderar um time de alto nível na saúde sem virar refém da equipe. O que acontece? Você aí no seu dia a dia, como gestor da sua empresa, como proprietário, criador da cultura do seu negócio, você acaba aplicando no dia a dia dos seus prestadores de serviço aquela experiência que você aprendeu gerenciando empregados. Só que a partir do momento que você decidiu ter profissionais que não serão empregados, que serão prestadores de serviço no formato tributário ou do autônomo, ou do MEI, ou do PJ, ou do sócio de serviço, você não pode aplicar nesses profissionais a mesma forma de gerenciar pessoas que se faz no emprego da CLT. Quando nós estamos em um processo judicial trabalhista, diante do juiz, diante dos advogados, é você, proprietária, fundadora da sua empresa, que é julgada. É aquela cultura que você implantou no dia a dia do seu negócio. Como que é o comportamento diário que você aplicou e que você exige dos seus profissionais, sejam eles empregados ou prestadores de serviço, sobre o controle do trabalho do dia a dia? Como é que você faz a gestão das escalas, a gestão dos prontuários? Como que você gerencia a resolução das queixas dos clientes, dos pacientes, dos tutores? Como é que você faz a colaboração entre a equipe? Como que esses profissionais comunicam entre si? Então, muitos conflitos acontecem dentro da sua clínica, do seu consultório, do seu hospital. Nós temos, por exemplo, problemas da sua equipe com as suas recepcionistas. Eles querendo dar comandos nas suas recepcionistas, passando por cima da sua autoridade, daquilo que você já desenhou e já definiu como um POP na sua empresa. Nós temos problemas da sua equipe com os pacientes. Eles cometem erros no dia a dia do relacionamento com o seu paciente. Como é que a gente vai resolver isso sem transformar em uma subordinação cega, que por um juiz do trabalho pode ser interpretado como vínculo de emprego? Outro problema que acontece é entre os colaboradores entre si. A gente tem problemas na passagem de plantão, na troca de escalas, no que um diz que fez e que falou e o outro diz que não foi avisado. Então, a gente também precisa resolver isso de uma forma que não se use os instrumentos do emprego da CLT. Não se pode aplicar advertência, suspensão naquele formato para o prestador de serviço.
Então, a partir de agora, eu vou começar a te ensinar a resolver esses conflitos de uma forma que você não vai gerar subordinação, não vai transformar o prestador de serviço em um empregado e você ainda vai conseguir produzir provas para se defender se um dia você for processado e o melhor de tudo isso. Com isso que eu te ensino, você aumenta a segurança e o prazer desses profissionais em trabalhar aí na sua empresa. Então, tira deles a vontade de te processar. Porque é claro que a gente faz tudo na empresa pensando que se vier um processo, eu não quero perder. Mas, principalmente, a gente não quer ser processado. Então, se o seu profissional não se sente tratado como um empregado, ele dificilmente vai te processar. Mas você precisa saber a gestão judicialmente correta. E eu me habilito a te ensinar porque eu sou advogada há 20 anos. Eu sou contadora. Eu tenho 20 anos de experiência ensinando empresas do ramo da saúde, saúde humana, médicos veterinários, saúde animal, saúde, beleza, estética e bem-estar são as áreas que eu domino, são as áreas em que eu atuo há 2 décadas. Desde 2006 que eu advogo em relações de trabalho. E sempre tive o prazer de conciliar o direito do trabalho, que é quebrar os requisitos do vínculo de emprego e ter uma gestão sadia desses profissionais dentro da sua empresa no dia a dia. O direito tributário, eu também te ensino a regularizando esses profissionais com contrato escrito e com um formato tributário válido, autônomo, MEI, PJ ou sócio de serviço, você ainda pode usar isso para reduzir os impostos da sua empresa com segurança. E também sou especialista em direito societário. Então, eu te ajudo a promover profissionais para um novo nível dentro da sua empresa, para você conseguir reter os seus talentos, tá? Então, vamos ao primeiro problema. Sua equipe com as suas recepcionistas. Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Vou contar um caso real primeiro, para dele a gente extrair os ensinamentos. Eu atendo uma clínica de fisioterapia aqui na minha cidade, eu sou de Belo Horizonte. Então, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, escreve nos comentários qual é a sua cidade. Deixa eu ver onde eu estou chegando. Então, eu atendo essa clínica na cidade de Belo Horizonte há muitos anos, já deve ter aí mais ou menos uns 8 anos. E a fisioterapeuta tem uma especialidade, essa fisioterapeuta ela tem uma especialidade de reabilitação ortopédica. Só que a sala dela fica no andar de baixo da recepção. Então, o paciente pega o elevador, deveria ir para o 3º andar, ingressar, ir na recepcionista e fazer a biometria, se for do convênio, ou fazer o pagamento da sessão, a assinatura lá do controle da sessão, se for particular. Só que o paciente sabia que essa fisioterapeuta estava no 2º andar, então ele subiria na recepção, depois ele desceria para o 2º andar. Essa fisioterapeuta não estava fazendo com que o paciente subisse na recepção primeiro. Ele chegava na sala dela, ela fazia o atendimento e depois ela pedia para o paciente subir para fazer esse procedimento da recepção. Então, ela passou por cima do trabalho da recepcionista, ela passou por cima do procedimento operacional da empresa. E isso gerou prejuízos financeiros para todos, porque ela queria receber pelo paciente atendido, mas lá no controle da recepção, esse paciente não tinha aparecido
gerando o não pagamento do convênio ou glosas do convênio por ter sido preenchido manual sem a biometria ou por não ter pago quando era particular. Então, isso causou muito problema porque a recepcionista, por diversas vezes, cumprindo o papel dela, o que estava no trabalho dela, ia lá e pedia para a fisioterapeuta mandar o paciente lá em cima primeiro, ou só deixar ele entrar na sessão dela depois dele ter passado lá na recepção. E você já passou na recepção? Você já fez a sua biometria? Só um instante que eu vou confirmar. E ligasse para confirmar, resolveria o problema. Mas não, ela estava com pressa, ela queria fazer o dela, ela não estava nem aí para o procedimento da empresa. Isso é um grave problema. Os profissionais, ainda que prestadores de serviço, precisam, principalmente na saúde, eles precisam saber os requisitos mínimos do atendimento. Você consegue isso muito bem, resolver esse problema muito bem, colocando o pagamento desse profissional atrelado ao valor que você recebe do paciente ou do convênio. Então, se não tiver esse controle, ela vai ter que trabalhar de graça e ela não vai receber. No campo da medicina veterinária, nós temos um problema aí que é o veterinário, ele tem que apresentar o plano de tratamento e ele tem que apresentar o orçamento. E ele deveria direcionar o tutor para o setor financeiro ou para a recepcionista para pagar antes de começar o atendimento. Só que muitas e muitas vezes o veterinário atende, faz a consulta toda, até apresenta o plano de tratamento, mas o paciente vai embora. Ele não entrega o paciente lá no setor de faturamento. Então, uma forma de resolver isso é colocando no contrato que ele tem que apresentar esse plano de tratamento e que ele vai pagar o prejuízo caso o serviço seja realizado sem o paciente passar pelo financeiro e efetuar o pagamento. Então, esses conflitos, esses problemas, você resolve tendo um contrato com tudo isso escrito lá dentro, porque isso não é subordinação, isso é procedimento de atendimento. Os juízes escrevem nas sentenças que isso são medidas organizacionais. São medidas organizacionais. Se ele fosse dono da própria empresa, ele faria tudo isso. Então, quando ele está dentro da sua e ele é um prestador de serviço e o que ele recebe é atrelado à produtividade dele, ele precisa se portar como dono daquele trabalho que ele está realizando. Então, você pode escrever no seu contrato todo esse procedimento para evitar prejuízos financeiros e que ele paga prejuízo, ele paga multa, ele é punido como quebra de contrato se ele não honrar esse compromisso. Então, a sua equipe de prestadores de serviço precisa ser muito bem orientada em orientações, em reuniões, em conversas, em mensagens e no contrato de prestação de serviço, que eles não podem desrespeitar os procedimentos das recepcionistas, do financeiro, das pessoas que dão apoio para a empresa nesse trabalho, nesse contato, nesse cadastro, nesse controle com o paciente. E eu vou introduzir agora na sua mente um conceito que é do meu método, que se chama caixinha mental da tolerância. Você pode fazer muitas coisas com o seu prestador de serviço, só que a forma de chamá-lo para fazer essas coisas precisa ser diferente de como você faz com o empregado. Então, preste muita atenção. Vamos entrar agora no problema do seu prestador de serviço com o paciente. Quais são os problemas que a gente encontra do seu prestador de serviço com o paciente? Primeiro, o paciente não entende corretamente aquilo que o prestador de serviço está explicando sobre o plano de tratamento que ele vai fazer.
Então, o paciente cria expectativas irrealistas. E na hora que essas expectativas não são atendidas, o paciente pode fazer várias coisas. Por exemplo, gravar um vídeo lá no perfil dele do Instagram, das redes sociais, do TikTok, do YouTube, reclamando da sua empresa, denegrindo o serviço e a imagem da sua empresa. Ele pode ir lá no seu Google, Meu Negócio, e fazer avaliações negativas contra a sua empresa. Ele pode entrar no Reclame Aqui e fazer uma queixa contra a sua empresa. Então, ele pode representar no Conselho de Ética, dizendo que houve ali um erro no tratamento e querer solicitar uma investigação. Ele pode até abrir um processo judicial contra a sua empresa, querendo uma reparação por dano material, por dano moral. Por quê? Porque ele tinha expectativas irreais. E isso é resolvido com comunicação. O seu prestador de serviço, que vai atender aquele paciente, precisa aprender a ter uma boa comunicação. E isso não vem pronto. Nem sempre ele sai da faculdade ali disposto, ele só quer entrar no consultório, fazer o atendimento, ele não quer ficar conversando, só que ele precisa desenvolver empatia. E você pode criar momentos para ensiná-lo isso. Reuniões, grupo de WhatsApp de discussão de casos clínicos, treinamentos, você pode criar. E eu vou te ensinar como trabalhar o chamá-lo para esses momentos, que é a técnica da caixinha mental da tolerância. Outra coisa que os pacientes veem é um resultado diferente do esperado. Então, uma cirurgia foi realizada, mas o filhotinho faleceu, quando é no caso veterinário. Um tratamento foi realizado, mas o paciente não teve aquele resultado esperado. Isso tudo é fruto de má comunicação. Então, é claro que o seu prestador de serviço, desde que esteja previsto no contrato, por isso que vocês não podem nunca deixar de boca. Toda vez que você contrata um prestador de serviço para sua empresa, no primeiro dia ele tem que assinar um contrato e tem que ter uma cláusula ali que ele paga, ele ressarce a sua empresa, ele devolve o prejuízo que você tiver por uma coisa chamada responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil é no desempenho da profissão. Se ele causar algum dano ao cliente, um prejuízo que você tenha que pagar por negligência, imprudência ou imperícia, ele tem que te ressarcir por esse prejuízo. Então, para que você possa cobrar do seu prestador de serviço o prejuízo que ele causar, você precisa ter essa cláusula prevista lá no seu contrato. E agora vem a técnica da caixinha mental da tolerância para resolver tudo isso. Bom, você vai criar na sua empresa dinâmicas para conseguir treinar o seu prestador de serviço. Você pode ter, primeiro, um grupo de WhatsApp para discussão de casos clínicos. Isso vai ajudar as pessoas a colocar ali dentro os detalhes mais importantes que os outros precisam saber para dar prosseguimento no tratamento daquele paciente. Então, eles podem ali discutir as melhores técnicas e você vai estimular que os colegas façam essa entreajuda. Não é para o dono da empresa ou para uma pessoa específica ficar ensinando. É para todo mundo trocar experiências e encontrar a melhor solução para aquele paciente. Então, as pessoas opinam e aí evita-se, diminui o risco de cometer erros ali no meio do caminho, porque todo mundo está se ajudando. Segunda técnica é você fazer reuniões. Então, você marca uma data, define o conteúdo dessa reunião, que é a pauta, e espera que os prestadores de serviço compareçam para falar sobre aquele assunto. E uma terceira forma são treinamentos, que é um assunto específico que você vai passar as melhores técnicas para as pessoas.
sobre prontuário, sobre utilização de tecnologias, sobre alguma doença específica, né, o plano de tratamento, a melhor sequência que eles devem aplicar naquele plano de tratamento. E agora vem o problema. Por quê? Porque eles não são empregados. Então, você não pode exigir a presença deles nesses momentos. Então, o empregado você convoca. O prestador de serviço você convida. Então, você convida. Nesse caso, você convidou e se ele não for, você não vai ficar brigando, você não vai ficar xingando, porque se você ficar reclamando, xingando e cobrando um prestador de serviço pela ausência dele, isso vai configurar subordinação. Então, você vai guardar na sua caixinha mental da tolerância. E se aquele profissional é o que, na sua opinião, de acordo com a sua observação, de acordo com a sua caixinha mental da tolerância, é o menos envolvido nas atividades da sua empresa, da sua clínica, do seu consultório, do seu hospital, você decide o momento de mandá-lo embora. Porque lá no artigo 599 do Código Civil, diz que você pode demitir o seu prestador de serviço, dando a ele um aviso prévio de no mínimo 8 dias. Está lá no artigo 599 do Código Civil. Então, você não precisa ter um motivo, falar uma justa causa, colocar o porquê dele estar sendo mandado embora. Não precisa. Você comunica com 8 dias de antecedência que o contrato dele será rescindido e ele vai embora. Isso se o seu contrato não tiver um outro período. Então, lá no 599 tem essa previsão de 8 dias, ok? Artigo 599 do Código Civil. Último problema que a gente tem que resolver. Quando os nossos profissionais têm problemas entre eles brigam entre eles. Eles deveriam colaborar um com o outro. E ao invés disso, eles ficam fazendo fofocas. Um sobrecarrega o outro, porque quando um falta, alguém se sobrecarrega para cumprir aquela agenda. Então, eles reclamam aí de falta de reconhecimento, os estilos de trabalho são incompatíveis. Então, o que você precisa fazer para ter uma equipe engajada, com autoajuda e de alto nível? O que você precisa fazer? Vamos lá. Você precisa estimulá-los que, sempre que precisarem se ausentar, chegar mais tarde, sair mais cedo, faltar por um determinado período, 1 dia, 3 dias, 1 mês, eles precisam resolver isso entre eles. Então, ao invés do profissional comunicar para um gerente ou conversar com o dono sobre um período que ele vai ficar fora, essas pessoas, esses profissionais da sua equipe deveriam conversar entre eles e um substituir o outro. E se não for possível que um substitua o outro, eles deveriam ajudar a trazer alguém de fora para ser esse step, para poder substituir o coleguinha quando ele não puder trabalhar. Então, uma das melhores formas de você fazer com que o time se junte para eles resolverem os problemas e para você não ter que ficar gerenciando atrasos, faltas e vendo eles reclamando de sobrecarga no trabalho, você deveria passar para eles a responsabilidade deles fazerem as trocas de escala entre si, nunca com empregado CLT no meio. Prestador de serviço só troca com prestador de serviço. Os empregados não podem entrar nesse combinado, tá? Quem é prestador de serviço não pode ser tratado como empregado. Quem é empregado não pode ser tratado como prestador de serviço. Então, eles são um outro departamento. Eles têm que resolver esses assuntos de ausências, faltas, atrasos, trocas de escala entre eles. E, com o tempo, isso vai melhorar a comunicação. Claro que no começo você vai ajudar, você vai ensinar essa autogestão
E aí você vai soltando eles aos poucos, de tal forma que você, dona da empresa, vai parar de ficar gerenciando esse tipo de problema. Porque quando é empregado, você fica gerenciando atestado. Quando é prestador de serviço, você não deveria ficar gerenciando a escala, porque eles deveriam ser profissionais responsáveis, porque eles deveriam querer fidelizar o cliente para poder ter sempre aquela fonte de renda. Então, é uma mudança de mentalidade que você faz, criando treinamentos, reuniões, grupo de WhatsApp sobre escala, grupo de WhatsApp sobre discussão de caso clínico entre eles, sem misturar os empregados CLT nesse balaio, tá? E pode fazer também eventos de socialização, só que lembrando que o empregado você convoca, prestador de serviço você convida. E sempre que o prestador de serviço não estiver atendendo às suas expectativas, você vai guardar na sua caixinha mental da tolerância e vai mandá-lo embora, vai rescindir este contrato quando a sua caixinha mental transbordar e ele não conseguir mesmo se integrar à cultura que você quer implantar na sua empresa e você manda ele embora. Agora, documentos que você pode utilizar para formalizar sem ser igual o emprego CLT, tá? Toda vez que você contrata um prestador de serviço, você deveria assinar com ele um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato vai ter a previsão das obrigações que ele assume, né? Das obrigações que ele assumiu com você. Toda vez que ele não estiver cumprindo a obrigação, você pode, no primeiro momento, no primeiro descumprimento, chamá-lo individualmente, ter uma conversa com ele e assinar um termo de ajuste de conduta, em que ele se compromete a retomar os eixos e cumprir o contrato. Se ele cometer o mesmo erro de novo, você aplica nele uma notificação de quebra de contrato. E se o contrato tiver a previsão de multa, você pode, neste momento, cobrar as multas contratuais que ele tem que pagar, tá? Mas se mesmo assim ele continuar repetindo os mesmos problemas de quebra de contrato, você pode expulsá-lo, baseado no artigo 599 do Código Civil, você pode, tendo esse justo motivo, que é uma justa causa, rescindir o contrato do seu prestador de serviço sem aviso prévio. Falar, agora não dá mais, já te mostrei que você está descumprindo o contrato, já te mostrei de novo que você está descumprindo o contrato e agora aplicando multa, e você continua descumprindo o contrato, então a partir de amanhã você está fora. E aplica nele a rescisão do contrato com justa causa, tá bom? Então, tudo isso que eu te ensinei nessa live aqui, que sim, ficará gravada, sim, ficará disponível aqui no meu Instagram. Ela vai também para o meu canal Contrate Direito lá no YouTube, porque eu estou fazendo uma playlist sobre a gestão dos seus profissionais na saúde judicialmente correta. Aquela forma que você vai gerir a sua equipe, você vai poder motivá-los, você vai poder puni-los sem transformá-los em empregado. Você não pode, de jeito nenhum, aplicar nos seus prestadores de serviço a mesma forma de gerir os empregados. E é isso que eu estou te ensinando. E se você quiser se aprofundar e conhecer esse método de uma forma mais dinâmica, rápida, ter os modelos, ter checklist, ter apostila, eu farei uma aula online estratégica completa no dia 30 de abril. Essa aula se chama Equipe Lucrativa na Saúde. O link para você se inscrever fica ali na bio do meu Instagram. Então, vai na bio do meu Instagram. Se você estiver assistindo no YouTube, vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Então, vai lá, clica, se inscreva, participe, que eu estou te esperando dia 30 de abril, 8 horas da noite, para você aprender o método completo de ter profissionais da saúde
beleza, estética e bem-estar como autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço, sem fraude trabalhista e sem sonegação fiscal. E se você chegou até o fim desse vídeo, não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua dificuldade trabalhista, para eu gravar o próximo vídeo com a próxima aula. Tchau, tchau!